Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa matéria. E hoje o tema é conceitos sobre fertilidade do solo e produtividade. Temos uma breve introdução. Solos são o meio no qual as culturas desenvolvem-se para alimentar e abrigar o mundo. Entender a fertilidade do solo é compreender a necessidade básica para a produção vegetal. A fertilidade é vital para a produtividade, mas um solo fértil não é necessariamente um solo produtivo, né? E aí nós paramos e pensamos, mas como que um solo fértil não é necessariamente um solo produtivo, né? E aí sim temos a explicação. A má drenagem, os insetos, a seca e outros fatores podem limitar a produção, mesmo quando a fertilidade é adequada. Para compreender a produtividade do solo, é preciso reconhecer relações como solo-planta, né? Essas existentes, a relação solo-planta. Certos fatores externos controlam o crescimento das plantas. Por exemplo, o ar, a temperatura, né? A luz, suporte mecânico e nutrientes. E água. É por isso que é essencial compreender os princípios de fertilidade do solo para uma produção eficiente de culturas e para a proteção ambiental. Os nutrientes essenciais para as culturas, né, são 13. Os 13 nutrientes minerais que são fornecidos pelo solo estão divididos entre grupos primários e grupos secundários e micronutrientes, né? No grupo primário, nós temos os nutrientes primários aqui: nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, né? O famoso NPK. Nutrientes secundários são cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes: boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, silício, né? Também que não consta, né? Mas o silício, né? Se vocês quiserem colocar na anotação, né? Então, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco e silício, né? São esses nutrientes. E vamos falar um pouco sobre colóides e íons do solo. À medida que os solos são formados durante o processo de intemperização, alguns minerais e matéria orgânica são reduzidos a partículas extremamente pequenas. As mudanças químicas diminuem ainda mais essas partículas, até o ponto em que elas não podem ser mais vistas a olho nu. Essas partículas de menor tamanho são chamadas de colóides do solo. Os cientistas aprenderam que os colóides minerais argilosos possuem estruturas semelhantes a placas e são de natureza cristalina. Na maioria dos solos, os colóides argilosos excedem em quantidades os colóides orgânicos, né? Então, os colóides são os principais responsáveis pela atividade química do solo, né? Então, só voltando, né, e grifando. O que são os colóides? Os colóides são partículas de menor tamanho, né? São o quê? Devido ao processo de intemperização, alguns minerais e matéria orgânica são reduzidos, né, em pequenas partículas. E as mudanças químicas diminuem ainda mais essas partículas, até o ponto em que elas não são mais vistas a olho nu. Então, os colóides são as partículas que não são vistas a olho nu, né? O tipo de material de origem e o grau de intemperização determinam os tipos de argila presente no solo, uma vez que os colóides do solo são derivados dessas argilas. Então, os colóides do solo são derivados da argila. Sua atividade também é influenciada pelo material de origem e pela intemperização. Cada colóide, seja ele argiloso ou orgânico, apresenta uma carga líquida, né? Uma carga líquida negativa, né?
desenvolvida durante o processo de formação. Isso significa que ele pode atrair e reter partículas com cargas positivas, do mesmo modo que polos diferentes de um ímã se atraem, né? Então, só para compreender melhor, né? Cada colóide, seja ele argiloso ou orgânico, ele apresenta carga líquida negativa desenvolvida durante o processo de formação. Isto significa que ele pode atrair, né, e reter partículas com carga positiva, do mesmo modo que os polos diferentes de um ímã se atraem. Os colóides repelem outras partículas de carga negativa da mesma forma que polos idênticos de um ímã se repelem. A carga negativa do solo pode ser permanente ou variável, né? A carga variável, que depende do pH do solo, do potencial de hidrogênio do solo, é muito importante para as condições da maioria dos solos brasileiros. Sob estas condições, as únicas formas de aumentar a carga negativa variável e consequentemente aumentar a capacidade de troca de cátions, a CTC, e através da calagem, que vai ser o que? A elevação do pH, né? Você fazer a aplicação de calcários aí. E o manejo adequado dos restos culturais, adubação verde, adubação orgânica. Um elemento com uma carga elétrica é chamado de íon, né? Então, um elemento com carga elétrica é chamado de íon. O potássio, o sódio, o hidrogênio, o cálcio, o magnésio possuem o que? Cargas positivas, né? Eles são chamados de cátions e podem ser escritos na forma iônica, né? Como é mostrado a seguir. Note que alguns cátions possuem mais de uma carga positiva. Veja na tabela abaixo. Cátion, né? Então nós temos os cátions, né, na primeira coluna. Na segunda coluna o símbolo químico e na terceira a forma iônica. Por exemplo, o potássio, né, símbolo químico que é o K e a forma iônica é o K+, né? Temos o hidrogênio. O hidrogênio é o H e o H+, na forma iônica. E o cálcio, cálcio é o Ca, né, mais o Ca2+. Então, temos aí a forma cátion, que é, quais são os cátions? Potássio, sódio, hidrogênio, cálcio e magnésio, nesse caso. Símbolo químico, que é o símbolo do potássio, o K, do sódio, o Na, o hidrogênio, o H, cálcio, o Ca e o magnésio, Mg, né? Então, temos aí o símbolo químico e a forma iônica. Os íons com carga negativa, tais como o nitrato e o sulfato, são chamados de ânions. A tabela abaixo também mostra alguns ânions comuns. Cloreto, né? Que nem nós temos aí cloreto de potássio que se utiliza, né? Nitrato de amônia, sulfato de amônia, né? Então temos aí, ó, cloreto, a fórmula, o símbolo químico e a forma iônica. O nitrato, NO3, né? Sulfato, SO4 e o fosfato, H2PO4, né? Então também alguns ânions aí, né, na tabela aí para a gente estar visualizando. Os colóides de carga negativa atraem os cátions e os retêm, como um ímã. Retém pequenos pedaços, como um ímã retém pequenos pedaços de metal. Esta característica dos colóides explica porque o nitrogênio na forma de nitrato é lixiviado, né? Mas facilmente o nitrato é lixiviado, porque o nitrogênio na forma de amônio ele é volatilizado, né? Então explica porque o nitrogênio na forma de nitrato é lixiviado mais facilmente no solo do que o nitrogênio de forma de amônio.
O nitrato possui carga negativa, podemos ver aí, como os colóides do solo, né? Assim sendo, o nitrato ele é retido pelo solo, mas permanece como um íon, né? livre na água do solo, passível de ser lixiviado através do perfil em alguns solos e sob certas condições de pluviosidade, ou seja, chuva, né? CTC, capacidade de troca de cátions. Os cátions retidos nos colóides do solo podem ser retidos nos colóides do solo, podem ser substituídos por outros cátions. Isso significa que eles são trocáveis. Por exemplo, o cálcio pode ser trocado por hidrogênio e o potássio vice-versa, né? O número total de cátions trocáveis que um solo pode reter é a quantidade de sua carga negativa. É chamada de capacidade de troca de cátions, ou CTC. Quanto maior o valor da CTC do solo, maior o número de cátions que ele pode reter. Os solos diferem na sua capacidade de retenção de potássio, trocável, né, e de outros cátions. A CTC depende da quantidade e do tipo de argila e matéria orgânica presente. Por exemplo, um solo com alto teor de argila pode reter mais cátions trocáveis do que um solo com baixo teor de argila. A CTC também aumenta com aumento no teor da matéria orgânica. A CTC de um solo é expressa em termos de centimols, né, por decímetro cúbico de solo, e é escrita em centimol por decímetro cúbico. Geralmente, os minerais de argila apresentam valores de CTC variando entre 10 a 150 centimol por decímetro cúbico, né? A CTC da matéria orgânica varia de 200 a 400 centimol por decímetro cúbico. Consequentemente, o tipo e a quantidade de argila e de matéria orgânica influenciam muito na CTC do solo. Então, a argila e a matéria orgânica influenciam muito na quantidade, na relação CTC do solo aí. Onde os solos são altamente intemperizados e com baixos teores de matéria orgânica, os valores da CTC são baixos. Onde ocorreu menos intemperização e os níveis de matéria orgânica são geralmente mais altos, os valores da CTC podem ser bastante altos. Os solos argilosos com alta CTC podem reter grandes quantidades de cátions contra o potencial de perda por lixiviação. Por exemplo, os solos arenosos com baixa CTC retêm somente pequenas quantidades de cátions. Isso faz com que a época e a dose de fertilizantes a serem aplicadas seja importante ao se planejar um programa de adubação. Por exemplo, pode não ser aconselhável aplicar potássio em altas doses em solos muito arenosos, em climas onde as chuvas podem ser muito intensas e abundantes. A aplicação de fertilizantes nessas condições deve ser parcelada para evitar a lixiviação e as perdas por erosão, especialmente nos trópicos úmidos, né? E aí, pensando na questão adubação, hoje se encontra um novo cenário, né? Que é a questão de você ter um plantio direto, um cultivo superfície, um cultivo escarificado na questão da cana-de-açúcar, e pensar o seguinte: de que forma eu tomaria essa decisão, né? Então, como tomar uma decisão sobre como fazer a adubação, em que momento realizar essa adubação? Então, muitas empresas, devido a fazem as perguntas: qual a melhor época para adubar? Realmente,
a melhor época seria a mais úmida, né? A época que nós estamos com período úmido, para que esse produto entre na solução do solo, para que ele seja disponibilizado quase que imediatamente para a cultura. Só que, com o grande número e com a grande intensidade diária, essa parte de adubação ela é realizada praticamente durante todo um período do ano. Só que temos algumas coisas a se pensar. Será que é melhor fazer esse adubo, escarificar esse adubo na superfície do solo? Qual é a melhor condição? Então, para se determinar como fazer a adubação, realmente não é necessário você seguir, você tem que seguir conceitos, né, algumas normas, porém, você tem que ver a realidade, né, você tem que buscar entender a realidade que você está vivendo. Então, por exemplo, você tem uma cultura de raiz profunda e que há necessidade de fazer a escarificação para que ela tenha melhor desenvolvimento radicular, então se faça. Você tem culturas com raízes, né, com a produção de raízes um pouco mais aérea, então evitar, né, se eu tenho solo arenoso, o desenvolvimento de raiz está muito bom, então tomar muito cuidado com as tomadas de decisões em questão adubação, em questão a pulverização de defensivo químico, né? Além disso, o parcelamento nas aplicações de nitrogênio, o uso de inibidores de nitrificação e a aplicação em épocas adequadas para atender os picos da demanda das culturas são importantes para diminuir o potencial de lixiviação de nitratos em solos arenosos. Então, a porcentagem de saturação por base. A porcentagem da CTC a pH 7, ocupadas pelos principais cátions, foi usada no passado para desenvolver programas de adubação. A ideia é que certas relações de nutrientes ou balanços são necessários para assegurar a absorção adequada e atingir altas produções. As pesquisas têm demonstrado, entretanto, que as amplitudes ou relações de saturação por cátions têm pouca ou nenhuma utilidade na grande maioria dos solos. Sob condições de campo, as amplitudes dessas relações podem apresentar grandes variações sem efeitos detrimentais, desde que os níveis dos nutrientes individuais presentes no solo sejam suficientes para atingir o ótimo crescimento das plantas. A retenção de ânions no solo. Não existe um mecanismo totalmente definido para explicar a retenção de ânions no solo. O nitrato, por exemplo, é completamente móvel e movimenta-se livremente com água no solo. Sob chuvas excessivas, ele movimenta-se no sentido descendente. Sob condições extremamente secas, ele movimenta-se no sentido ascendente, com a umidade do solo causando seu acúmulo na superfície do solo. Capacidade de troca de cátions. Uma ajuda ao manejo do solo e à aplicação de nutrientes, né? Cátions são íons ou moléculas de nutrientes com carga positiva, por exemplo, cálcio, magnésio e potássio e sódio, hidrogênio e amônio. Então, na soma da CTC você soma cálcio, magnésio e potássio, né? Essa é a soma do que vai te dar a amostra, o cálcio, magnésio e potássio. Partículas de argila. As partículas de argila são constituintes do solo com carga negativa. Essas partículas atraem, seguram e liberam partículas dos nutrientes com cargas positivas, ou seja, os cátions. As partículas de matéria orgânica também têm carga negativa, para atrair os cátions de carga positiva. As partículas de areia não apresentam reação.
Então, a capacidade de troca de cátions é a capacidade do solo para reter e trocar cátions. A energia de carga positiva dos cátions varia, fazendo com que um cátion substitua outro na partícula do solo que tem carga negativa. Algumas aplicações práticas. Por exemplo, solo com CTC entre 11 e 50. Então você tem o que nesse solo? Um alto teor de argila, né? Mais calcário é necessário para corrigir um dado valor de pH. Uma maior capacidade para reter nutrientes a uma certa profundidade do solo. Características físicas de um solo com alto teor de argila: alta capacidade de retenção de água, né? Solos com CTC entre 1 e 10 tem alto teor de areia, maior predisposição para lixiviação de nitrogênio e potássio, menos calcário é necessário para corrigir um dado valor de pH. Características físicas de um solo com alto teor de areia e baixa capacidade de retenção de água. Então, partículas de argila e matéria orgânica, em questão a textura do solo, né? Areia fraca, 5% de argila, né? Franco arenoso, 10%. Franco siltoso, 20%. Franco argiloso siltoso, 30% de argila. Franco argiloso, 35%. Argila, né? 50%. E muito argiloso, em torno de 70% de argila. Para que nós possamos compreender sobre os nutrientes no solo, nós precisamos compreender o papel das partículas, né, da argila e da matéria orgânica. Todos os solos agrícolas contêm algum teor de argila e de matéria orgânica. Os teores de argila de algumas classes texturais são mostrados acima, né? Para compreendermos o solo como um reservatório de cátions. O conceito de solo como um reservatório de cátion, pela sua importância, justifica seu interrelacionamento com os conceitos da acidez. Os cátions, elementos químicos que ocorrem nos solos, podem ser ácidos ou básicos. Cátions ácidos, por exemplo, o hidrogênio e o alumínio, né, que se encontra lá, hidrogênio mais alumínio na amostra de solo. E os cátions básicos, que é o que? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Então, você tem os cátions ácidos, que são o que? Hidrogênio mais alumínio. E você tem os cátions básicos, que são o que? Cálcio, magnésio, potássio e sódio, né? Matéria orgânica do solo. O conceito de matéria orgânica é diverso e ele se adequa a, vamos dizer assim, nós temos várias literaturas, vários conceitos, nos quais a gente pode tentar, dentro da nossa condição de trabalho, né, você tentar trazer esse conceito para a tua produção, para o teu manejo. Mas a matéria orgânica do solo, ela consiste em resíduos de plantas e de animais em fase de decomposição. Os níveis adequados benéficos aos solos, de várias formas, né? Um momento. Primeiro, melhoram as condições físicas do solo, aumentam a infiltração de água, melhoram o solo para preparo, diminuem as perdas por erosão,
fornecem nutrientes para as plantas e aumentam a CTC. A matéria orgânica contém cerca de 5% de nitrogênio total. Assim, ela serve como uma reserva de nitrogênio. Mas o nitrogênio na matéria orgânica está na forma de compostos orgânicos, não imediatamente disponíveis para o uso pela planta, uma vez que a decomposição da matéria orgânica normalmente ocorre de forma lenta. Apesar de um solo poder conter muita matéria orgânica, os adubos nitrogenados são necessários para assegurar às culturas não leguminosas uma fonte adequada de nitrogênio prontamente disponível, especialmente aquelas culturas que necessitam de altos níveis desse nutriente. Outros elementos essenciais para as plantas também estão contidos na matéria orgânica do solo. Os resíduos de plantas e de animais contêm quantidades variáveis de elementos minerais, como fósforo, magnésio, cálcio, enxofre, e os demais micronutrientes. À medida que a matéria orgânica se decompõe, esses elementos tornam-se disponíveis para a cultura em crescimento, A decomposição da matéria orgânica, ela tende a liberar nutrientes, mas o nitrogênio e o enxofre podem ser temporariamente imobilizados durante esse processo. Os micro-organismos que decompõem a matéria orgânica necessitam de nitrogênio para formar proteínas em seus corpos. Se a matéria orgânica que está sendo decomposta possuir uma alta relação carbono-nitrogênio, ou seja, relação CN, o que significa pouco nitrogênio, esses organismos usarão o nitrogênio disponível proveniente do solo e dos fertilizantes. Assim, quando os resíduos de algodão e os colmos do milho ou palha de aveia, por exemplo, são incorporados ao solo, deve-se aplicar nitrogênio adicional. Se uma cultura vai ser plantada logo a seguir, do contrário, essa cultura pode sofrer deficiência temporária de nitrogênio. Eventualmente, o nitrogênio imobilizado nos corpos do organismo do solo torna-se disponível à medida em que os organismos morrem e se decompõem. Com sistemas de cultivo conservacionistas, ou seja, cultivo mínimo ou plantio direto, o resultante é o aumento dos resíduos. À medida que a produção aumenta, o manejo do nitrogênio exige atenção extra, até que um novo equilíbrio seja atingido. Cuidado extra deve ser tomado para evitar deficiências pelo uso do pouco nitrogênio. Então, pensar que na hora da adubação você tem a condição palha, você tem carbono, e você tem que pensar na tua condição, a tua quantidade de N que você vai estar fazendo a aplicação na cultura, Então, com sistemas de cultivo conservacionistas, o resultante aumento de resíduos, à medida que a produção aumenta, o manejo do nitrogênio exige atenção extra. Então, tem que se ter maior atenção, até que um novo equilíbrio seja atingido. E tomar cuidado deve ser tomado para evitar deficiências pelo uso de nitrogênio, pelo pouco uso, Ao mesmo tempo, as doses usadas não devem exceder as necessidades da cultura, de modo que o potencial de lixiviação do nitrato seja minimizado. Em muitas áreas dos trópicos, a maioria dos solos apresenta, sob condições naturais, baixo teor de matéria orgânica, como resultado de altas temperaturas e alta pluviosidade, que aceleram a sua decomposição. Pesquisas têm mostrado, entretanto, que o teor de matéria orgânica pode ser aumentado com um manejo adequado, que permita maior produção das culturas e de resíduos por hectare. Em áreas mais frias, onde a decomposição é mais lenta,
os níveis naturais de matéria orgânica podem ser muito altos. Com adubação adequada e boas práticas de manejo, são produzidas maiores quantidades de resíduos das culturas. Em milhares de alta produtividade, até 8 toneladas de resíduos são deixadas no campo. Após a colheita dos grãos, a cana-de-açúcar, os resíduos ajudam a manter e aumentar os níveis de matéria orgânica no solo. Ela é benéfica para a propriedade física, química e microbiana do solo. Deve ser aplicada regularmente para manter a produção da cultura. O ponto importante é manter uma quantidade suficiente de resíduos, sendo reciclada, né, pelo solo, né? Então, a questão matéria orgânica, se tem um campo muito grande para se pesquisar, para se buscar informação, né? Só que o manejo da matéria orgânica deve ser bem feito, porque nós conseguimos notar, né, nesses trechos que a importância que a matéria orgânica tem no solo, além de agregar melhor condição física, né, você melhora a tua produtividade, você consegue agregar valor no teu solo, né? Importância da matéria orgânica. Ao contrário do que algumas pessoas costumam acreditar, a matéria orgânica não é indispensável para as culturas. As plantas podem ser cultivadas usando-se apenas produtos químicos, né, como é feito em escala comercial, em cultivos hidropônicos de hortaliça, muito importantes em países de clima temperado. A planta, na realidade, é uma fábrica de matéria orgânica, que ela sintetiza a partir de apenas de água, gás carbônico e nutrientes minerais, e fixando a energia solar através da fotossíntese, como foi visto no conceito de produção. A matéria orgânica decomposta, o humus, né, no caso, torna essencial para os solos cultivados devido a um ou mais dos efeitos mostrados neste conceito, né? Então, melhora a agregação, melhora a aeração do solo, né? Então, nós podemos ver que ele solubiliza nutrientes nos solos minerais, apresenta alta capacidade de CTC, libera lentamente fósforo, nitrogênio, enxofre e água, melhora a nutrição das plantas, em micronutrientes pela formação de quelatos, né? Aumenta a capacidade de retenção de água e melhora a estrutura do solo. Então, aqui são alguns benefícios, né, que a matéria orgânica nos traz. E também melhora a capacidade tampão do solo, reduz a toxidez de pesticidas e outras substâncias. Mas como que ele reduz? Reduz da seguinte forma: aumentando o teor, né, você começa a degradar mais a molécula do produto químico. Favorece o controle biológico pela maior população microbiana e exerce efeitos promotores de crescimento, né? Então, a matéria orgânica e a fertilidade do solo está bem ligada a tudo isso, né? Então, para que vocês possam criar um melhor conceito sobre matéria orgânica e se adequar à vossa região, busque o seguinte: qual a melhor condição, como vou fazer esse preparo de solo, como que eu vou implantar essa matéria orgânica. Ela vai ser composta em montes, né, de compostos, eu vou fazer uma compostagem laminar, como que eu vou fazer? Então, buscar sempre a melhor forma de fazer, se adeque à tua condição e faça em cima da técnica, né? Então, agradecer desde já, uma boa noite a todos aí, obrigado pela atenção.